Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos, tanto você que nos assiste diretamente no YouTube, como você que está aqui na igreja. Uma noite especial, onde estaremos recebendo e ouvindo o nosso irmão reverendo Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília. Estará compartilhando conosco um tema muito importante, temas de desperta muita curiosidade, escatologia, o que você precisa saber. Então, antes de ouvirmos o nosso querido irmão, vamos nos curvar diante de Deus, vamos estar em oração, pedindo a Deus por esse nosso encontro. Pai, nós louvamos ao Senhor pela imensa bondade do Senhor, pela graça do Senhor que tem nos alcançado, pela salvação, ó Deus, que temos no Teu Filho Jesus. Nós queremos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos acerca daquilo, ó Pai, que está reservado para o povo de Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga luz à nossa mente, traga esclarecimento, ó Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, entendendo um pouco daquilo que se sucederá, Deus. Que seja esclarecedor para cada irmão e irmã presente aqui nesse lugar, aqueles também que estão de suas casas, que o Senhor os alcance. Nós oramos com alegria no nosso coração e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, estaremos ouvindo agora o nosso presbítero Fabrício. Ele vai estar explicando aos irmãos como funcionará a questão das perguntas e respostas. Então, peço que ouça o nosso irmão nesse momento. Deus abençoe, queridos. Bom estudo para todos nós. Fiquem com Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Para quem nos acompanha do YouTube, para quem está no templo nesse momento, meu nome é presbítero Fabrício e eu estou aqui para explicar para vocês rapidamente um pouco sobre a dinâmica de perguntas e respostas desse nosso evento de escatologia. Os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube irão perceber que o nosso chat durante a transmissão está ativado e vocês poderão encaminhar as suas dúvidas, os seus questionamentos durante a transmissão. As respostas serão dadas em um segundo momento na sala de Google Meet que estará disponível para vocês entrarem logo em seguida ao evento. O link dessa sala estará ativado nos comentários do próprio YouTube. Então, ao final, os irmãos podem entrar na sala que nós estaremos lá para sanar as dúvidas ou os questionamentos que os irmãos tiverem. Para quem está no templo, vocês receberão, ou estará disponível para vocês, alguns papéis e caneta, para que vocês possam elaborar também as suas perguntas. Como nós estaremos online via Google Meet com o reverendo Marcos, vocês poderão nos repassar presencialmente essas perguntas que nós iremos repassar ao reverendo no momento oportuno. Então, acabando a transmissão pelo YouTube, não saia, entre no Google Meet e para quem está no templo, aguarde um momento que nós iremos chamar o reverendo Marcos ao vivo para que nós possamos aí estar passando para vocês um pouco sobre o que ficou de dúvida, o que ficou de questionamento e o reverendo Marcos respondendo de acordo com a disponibilidade, tá bom? Sejam muito bem-vindos novamente e obrigado pela presença de vocês. Um abraço e Deus abençoe. Queridos irmãos, a graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus. Agradeço ao reverendo Tony pelo honroso convite para estar com os irmãos e vamos juntos trabalhar um pouquinho esse tema da escatologia, o que eu preciso saber. Eu vou fazer uma abordagem sintética sobre alguns dos principais temas da escatologia. Não temos como abordar todos, mas vamos fazer apenas uma introdução, vamos assim dizer. Então vamos pensar um pouquinho juntos sobre o assunto. O que é escatologia? A palavra escatologia vem de uma palavra grega que é escatos, que quer dizer último, final. E a outra parte é a parte também, uma palavra grega, que é a palavra logia, estudo. Então, o nome escatologia
baseia-se nas passagens das Escrituras que falam sobre os últimos dias. Últimos dias é uma nomenclatura, nós temos outras. Em Isaías, por exemplo, 2:2, nós temos a expressão tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Isaías 2:2, nós encontramos últimos dias, escatai emerai. Também em Malaquias 4:1, em 1 Pedro 1:20, nós encontramos últimos tempos, scatos ton chronon. E a palavra cronon vem da nossa palavra cronologia. Então, últimos tempos, o último tempo cronológico, vamos assim dizer. 1 João 2,18 fala de última hora, scate hora. E 1 Coríntios 10,11 nós encontramos a expressão fim dos séculos, ta tele ton aionon, né? Então são expressões que aparecem nas Sagradas Escrituras para falarem a respeito dos últimos dias, o último tempo que nós estamos vivendo. Portanto, escatologia está relacionada com o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, esse intervalo, Jesus veio, inaugurou os últimos dias e ele vai voltar pela segunda vez. Então, entre a primeira e a segunda volta de Cristo, nós encontramos o fim dos tempos, a última hora, o tempo final. Então, esse tempo do fim, ele foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo. Então, quando Jesus vem, ele inaugura o tempo do fim, e a segunda vinda de Cristo, que marcará, então, o fim dessa presente dispensação e a nossa entrada nas glórias do futuro. Alguns temas são principais quando nós estudamos escatologia e os últimos dias. Nós vamos abordar a história e o seu sentido. É o tema da nossa proposta para esse nosso encontro. Mas também existe a vida e o seu propósito, o tema da morte, o tema do estado após a morte, que a gente chama de estado intermediário, temos a questão do inferno, temos a questão das eternas punições e também dos galardões, temos a questão dos finais dos tempos e temos também a questão do novo céu e nova terra, o céu e a nova Jerusalém. Esses e outros são temas pertinentes ao estudo da escatologia, mas nós vamos nos ater à história e o seu sentido. A proposta da nossa abordagem escatológica talvez seja uma visão um pouco diferente para alguns. Geralmente, o Apocalipse diz respeito à catástrofe, mas o Apocalipse ele não se resume a catástrofes. Nós não podemos reduzir o Apocalipse a uma situação simplesmente catastrófica, como morte e aniquilação de tudo. Mas antes, o Apocalipse ou a escatologia diz respeito à esperança, à renovação, à ressurreição, à vida. O que nós temos? Nós temos um fato que no fim oculta-se um novo começo. É justamente o que nos diz Apocalipse 21:5, onde ele fala que Deus cria e faz nova todas as coisas. O Jürgen Moltmann, que é um teólogo renomado, embora liberal, mas ele tem escrito sobre esta ideia, né, escatológica do recomeço, do reinício, da nova vida. Ele nos diz: a expectativa cristã do futuro nada tem a ver com o fim da vida, com o fim da história ou com o fim do mundo, mas com o início da verdadeira vida,
o início do reino de Deus e o início da nova criação de todas as coisas em sua forma definitiva. Então, nós vamos abordar a partir deste viés. Vamos falar da questão histórica, vamos falar da plenitude dos tempos e vamos então falar da teologia da história e o seu relacionamento com a escatologia. Primeiramente, temos que pensar no conceito de história. Nós temos praticamente dois conceitos. Nós temos um conceito grego, que vem desde Heródoto, 485 a.C., até o conceito judaico, que é um conceito que encontramos tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Enquanto que para os gregos a história é cíclica, para o judeu, para o povo hebreu e para o povo do Novo Testamento, a história não é cíclica, mas a história é linear. Ela tem um princípio, um desenvolvimento e um fim. E a palavra fim no grego é a palavra telos, que quer dizer propósito, finalidade. Então nós temos aqui dois conceitos, um conceito do mundo pagão, grego, e um conceito judaico-cristão. Por exemplo, na visão grega da história, nós vemos que a história é descontínua, ela não possui um encadeamento. Ela é também humanista, porque ela descreve a ação dos homens como o agente da história. Quem está agindo, determinando tudo aquilo que sucede na história é o homem. O homem é quem cria, quem faz, quem escreve a história. Ao contrário, a visão judaica cristã, nós vemos um conceito de universalidade, um único desígnio e um único Deus. Deus está escrevendo a história. Nós somos simplesmente atores desta história que Deus está escrevendo por meio da nossa vida. Então, a história, na perspectiva judaica cristã, ela é providencialista. Tudo ocorre por iniciativa e ação de Deus. E dentro da perspectiva escatológica, na história nós vemos que Cristo é a marca divisora de dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é central, Cristo é o fulcro da escatologia e da história. Então nós vemos que a história é marcada por épocas, mas épocas que nos dá a ideia de um desenvolvimento progressivo, com um começo, um desenvolvimento e um fim. Então podemos dizer com isso que a história é linear. Então, ao contrário dos gregos, onde a história é cíclica, para o judeu e o cristão a história é linear. Ela tem um alvo, tem um fim, tem um objetivo, tem um propósito. Então vamos pensar sobre esse conceito bíblico da história. A história, então, é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Por isso que há esperança. A morte não é o fim, há um futuro. No fim, a morte é vencida pela vida, há uma ressurreição. 1 Coríntios 15, 14, 17, o capítulo 19 nos falam sobre a morte e a vida após a morte. E Paulo fala lá em Coríntios 15 que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas ela não é o fim. Então, o propósito final de Deus para os seus filhos se encontra onde? No fim, aonde está o começo da vida eterna e abundante. Pensando nisso, nós podemos dizer
que a última palavra da história não é a dor e a morte, mas sim a alegria, a vida e uma volta ao Éden. Quando a gente lê Apocalipse, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículos de 1 a 5, olha o que o texto bíblico nos fala. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, há uma outra margem do rio, aonde está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Há uma árvore da vida. Veja que Gênesis começa com uma árvore da vida, onde? Lá no Éden, e o Apocalipse termina com o Éden, com a árvore da vida. Lá foi-nos vedado o acesso à árvore da vida, e aqui agora em Apocalipse nós temos acesso à árvore da vida. É uma volta ao Éden completamente restaurado e, como diz alguns teólogos, num estado muito superior. No verso 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que maravilha, né? Nós fomos feitos para o escatom, nós fomos feitos para o fim. Nós fomos feitos para esse Éden que nós encontramos em Apocalipse. Quando a gente chega em Apocalipse, com o nosso acesso ao Éden, nós então vamos estar naquele lugar que Deus um dia planejou que nós estivéssemos. C.S. Lewis nos fala sobre isso. Olha o que C.S. Lewis fala. Ele diz assim: a alegria é a saudade de algum paraíso perdido, sentimento este que em si mesmo é uma espécie de paraíso. E em outro lugar, o C.S. Lewis ainda diz: nós fomos feitos para o céu, e a nossa alegria só será completa quando nós estivermos, então, nos céus. Então vejam que esse conceito bíblico de história, ele passa por toda a história do Antigo Testamento e também pelo Novo Testamento. Nós podemos dizer que Deus é o Senhor da história. Deus está escrevendo a história, do início ao fim. A história é escrita por Deus. Deixe-me ler aqui apenas alguns textos com os irmãos. Por exemplo, Jeremias, capítulo 10, verso 23. Jeremias 10, 23 nos diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Olha que interessante. Nem ao que caminha dirigir os seus passos. Quem é que dirige os nossos passos? É Deus. Quem ordena, coordena, dirige e supervisiona os nossos passos é Deus. Quem está escrevendo a história é Deus. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Ciro no Antigo Testamento, onde Deus diz que Ciro é o meu pastor, Ciro é o meu servo, é aquele que está a meu serviço. Deus está escrevendo a história, inclusive por meio de homens ímpios, como, por exemplo, Ciro. Nós vemos em Daniel Deus escrevendo a história, dirigindo a história, orientando todas as coisas para que tudo convirja, para que os seus propósitos se estabeleçam e se cumpram justamente na história. Temos Cristo como o centro da história.
A história diz respeito à pessoa de Cristo. Nós vamos meditar sobre isso. Cristo, como nós sabemos e vemos nos livros de história, que ele divide a própria história, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, toda a história, passada, presente e futura, ela foi e será escrita a partir de Cristo e para Cristo, e sob a perspectiva do próprio Cristo. Tudo, desde o início, diz respeito à pessoa de Cristo. Veja que interessante quando nós lemos Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8 nos fala que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou como diz algumas versões da Bíblia, como a English Standard Version, a ESV, fala antes da fundação do mundo. 1 Pedro também, 1:18 a 20, fala que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, toda a história da criação do mundo diz respeito à pessoa de Cristo. A história é a história da redenção. Há uma narrativa totalizante que gira em torno da pessoa de Cristo. A criação feita por Cristo, conforme vemos em Colossenses, a queda, que foi por causa da nossa desobediência a Cristo, e aí entrou então o pecado no mundo. Então, criação, queda, redenção por meio de Cristo e a consumação de todas as coisas em Cristo Jesus, conforme diz Colossenses. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que a nossa salvação foi determinada desde a eternidade. Já havia um plano. Antes que o mundo existisse, nos diz a Bíblia, antes dos tempos eternos, nós fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos chamados por Deus. Então, veja que Deus, desde antes da criação do universo, já tinha todo o seu plano arquitetado para o ser humano aqui nesta terra. Podemos dizer, com alguns teólogos, e eu gosto desta imagem que nós encontramos por meio de um historiador, que é o Marru. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Teologia da História. Se você encontrar esse livro, leia. É um livro já antigo, ele não tem sido reimpresso, mas você pode encontrar nos sebos. Um livro maravilhoso, Teologia da História. E ele fala que a história é a história do corpo de Cristo. Nós vemos isto, por exemplo, à luz de Coríntios. Vamos ler esse texto de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Veja que esse texto nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, observem que a duração de nossa história é a duração do tempo necessário ao recrutamento do povo dos santos, à edificação da cidade
de Deus. O que está acontecendo na história? Deus está formando o corpo de Cristo. A história é o desenvolvimento da formação do corpo de Cristo. E Jesus não voltará antes do seu corpo ser formado. Quando é que a noiva vai se encontrar com o noivo? A noiva vai se encontrar com o noivo nas bodas do Cordeiro, conforme vemos em Apocalipse, nas bodas do Cordeiro, um casamento, de Cristo com a igreja. E observem que lá no Éden, a história começa com um casamento, Adão e Eva, e a história termina com um casamento em Apocalipse, a união de Cristo com a sua igreja. Mas o noivo não vai se encontrar com a noiva enquanto a noiva não estiver pronta. E quando que a noiva vai estar pronta? Quando o último eleito for salvo. Enquanto o último eleito não for salvo, a noiva não vai estar pronta. Isto é, o corpo de Cristo não vai estar formado. Por isso que é necessário que nós preguemos o Evangelho a toda criatura para que Cristo volte. Porque temos que pregar o Evangelho para que os eleitos sejam salvos. O corpo de Cristo, então, formado, e a história, então, chegará ao seu fim. Vejam o conceito que Mahu nos apresenta no seu livro. Para nos tornarmos verdadeiramente cristãos, é preciso redescobrir esta ideia fundamental. O corpo místico do Cristo é o verdadeiro sujeito da história. Olha que interessante. O corpo místico de Cristo é o verdadeiro sujeito da história. O que progride, o que cresce, o que a cada instante é superior em qualidade ao que era no instante precedente, é o corpo de Cristo, que cresce para atingir um dia a sua estatura perfeita. A história é a história da formação do corpo de Cristo. E quando todos os eleitos forem salvos, o corpo de Cristo estará formado, a história chegará ao seu fim, Jesus vai vir buscar a sua noiva e entraremos com o noivo nas bodas do Cordeiro, na casa do Pai. Vejam, nós temos duas formas na Bíblia aonde a história nos é descrita. Uma no Antigo Testamento em dois tempos. A história escatológica no Antigo Testamento ela tem dois tempos: a era presente, ou a velha era, e a era futura. Veja que com a vinda do Messias, então, para o judeu, inaugura-se a nova era. Então, a nova era inaugurada com a vinda do Messias. Então, com a chegada do Messias, as injustiças acabariam, o pecado teria o seu fim, os injustos seriam julgados e só reinaria o povo de Deus. Isso marcaria, então, aquilo que eles chamam de era futura. Então, à luz do Antigo Testamento, nós temos a história, a escatologia, dividida em dois tempos, chamada Roland Hazé, a era velha, ou a era presente, e Roland Rabá, a era futura. Só que aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, observem como que a história é orgânica e progressiva. Não quer dizer que a visão do Novo Testamento vá contra a do Antigo, mas ela se desenvolve, ela progride. Veja que no Antigo Testamento, a história ela tem três tempos. Ela tem o tempo que eles chamam da Velha Era, o Roland Hazé, este século. Temos a vinda do Messias, que marca o início do tempo do fim, a nova era.
Só que quando Jesus vem e inaugura o tempo do fim, a velha era não vai embora, mas a nova era se sobrepõe à velha era. A velha era continua. Então vejam essa linha forte de baixo, que a velha era continua dentro da nova era. Então nós estamos vivendo essa sobreposição da velha era com a nova era. Então vejam que os inimigos ainda não foram completamente derrotados, as injustiças ainda existem, os ímpios ainda governam, mas Jesus já veio, ele já inaugurou a nova era. E aí então, com a segunda vinda de Cristo, com o dia do Senhor, então nós teremos a era vindoura. Aí sim teremos apenas o que é chamado de Olam Rabá. Então, enquanto que o Antigo Testamento nós temos a escatologia em 2 tempos, no Novo Testamento nós temos a escatologia em 3 tempos. Vejam então o que nos mostra o Novo Testamento. 2 textos, um de Gálatas 4 e um de Efésios. Gálatas 4:4 é um texto clássico que nos diz: em vindo, porém, a plenitude do tempo, e a palavra tempo aqui é a palavra cronos, de cronologia, né? Nós temos um antes, um agora e um depois. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A versão da Reina Valera diz: mas quando veio o cumprimento do tempo, né? Ao invés de plenitude do tempo, a Reina Valera usa cumprimento do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Agora, quando nós lemos a mesma coisa em Efésios, também Paulo dizendo, Efésios 1, 9 e 10, ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, agora vejam, na dispensação da plenitude dos tempos. Tempos aqui é kairos, é a oportunidade, é o tempo oportuno de Deus, é o tempo exato, o tempo propício, né, de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Jesus inaugura aquilo que nós podemos chamar de plenitude dos tempos. Podemos então dizer que o tempo tem chegado ao seu cumprimento em um sentido absoluto. O tempo do mundo chegou a uma conclusão com o advento de Cristo. Isso nós chamamos de plenitude dos tempos. Paulo chama esse tempo de dia da salvação. Veja o texto de 2 Coríntios 6:9, diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora. Sempre que aparece essa palavra agora nos escritos de Paulo, ele está fazendo então a diferença entre a velha era e a nova era. Então, o agora é a nova era. Eis agora, na nova era, o tempo sobremodo oportuno. Eis agora, na nova era, o dia da salvação. Paulo, então, chama esse tempo da plenitude dos tempos inaugurado com Cristo de tempo da oportunidade, dia da salvação, tempo sobremodo oportuno. Um outro detalhe importante para nós sabermos é a questão do Mitte. O que é o Mitte? Mitte é uma palavra alemã usada na teologia para falar acerca do cerne, do conteúdo principal, daquilo que resume todo um pensamento, toda uma ideia. Então, por exemplo, o Mitte de Jesus, qual era o centro da pregação de Jesus?
era a proclamação da proximidade do reino. Marcos 1,15, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esse está próximo quer dizer, o reino de Deus foi aproximado. A palavra grega ali, a palavra egiken, quer dizer, o reino de Deus já chegou, mas ainda não chegou na sua plena consumação. É aquilo que a gente chama na teologia de já, mas ainda não. O reino de Deus já está presente, mas ainda não na sua totalidade. Então, esse era o mite de Jesus. E qual era o mite de Paulo? O mesmo. A mensagem não era diferente. A proclamação do mite de Paulo era também a proclamação da proximidade do reino de Deus. O Hermann Ridderbos, que é uma autoridade em Paulo, escreveu um livro muito interessante sobre a teologia do apóstolo Paulo. Ele então fala que a proclamação, qual é o mite de Paulo, qual é o mite das cartas paulinas ou ainda o mite do Novo Testamento. Ele então diz a proclamação e explicação do tempo escatológico de salvação inaugurado com o advento de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Olha que interessante, nós temos aí como esse mite. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então vejam as implicações dessa primeira vinda de Cristo. Nós temos no tempo presente o tempo incipiente da ação salvífica escatológica de Deus, porque ela é inaugurativa, é embrionária, é apenas o start, né, vamos assim dizer, e a consumação escatológica da salvação. E aí é futuro. Como diz Ridderbos, o tempo do mundo tem chegado ao seu fim com a vinda de Cristo. Quando a gente fala destas implicações, podemos dizer que a vinda de Cristo inaugura os tempos dos últimos dias. Só se espera agora o quê? A sua consumação. O dia do Senhor não é mais não é um dia específico, mas um período. E nós estamos vivendo este período, ou melhor, a sua inauguração, esperando então a sua consumação. Nós vivemos neste agora, e este agora é caracterizado por uma tensão entre o reino de Deus e o reino de Satanás, entre a nova era e a velha era. Nós temos aqui dois aspectos em relação ao futuro. Um acontecimento futuro que coincide com o juízo final, mas temos também um aspecto presente. À semelhança de Jesus, o reinado de Deus não é só futuro, mas ele também é presente. Deus reina. Por exemplo, quanto ao aspecto futuro, 1 Coríntios 6, 9. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Nós lemos lá: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas não herdarão, futuro, ainda há de se herdar o reino de Deus, mas ele tem também um aspecto presente, conforme Colossenses 4:11. Colossenses 4:11 então nos diz: e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, um reino já presente. Agora vejam esses aspectos presente, passado e futuro, como sendo o dia da salvação. O Archibald Hunter
no seu livro, O Feito de Cristo, né, ou O Ato de Cristo, ele diz: quando Paulo pensava na salvação cristã, ele a via como uma palavra de 3 tempos. Significava um evento passado, uma experiência presente e uma esperança futura. Então veja quanto ao passado. Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos diz: justificados, pois, mediante a fé, justificados, veja, passado, fomos justificados no passado, mediante a fé, temos no presente paz com Deus. Então vejam o seu aspecto passado da nossa salvação, a nossa justificação. Presente, Romanos 3, 24, Paulo nos diz: sendo justificados, ou seja, sendo justificados no presente, estamos sendo justificados, né? Ou como ele diz, por exemplo, em Romanos 5:11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Tempo presente, recebemos agora a reconciliação. E o aspecto futuro, lá em Romanos, por exemplo, 5:10, aonde nós lemos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, fomos, no passado, muito mais estando já reconciliados no presente, seremos salvos pela sua vida, seremos no futuro. Então vejam que nós temos esses 3 aspectos que dizem respeito à nossa salvação: o passado, o presente e o futuro. Algumas coisas já aconteceram, outras ainda haverão de acontecer. É aquilo que na teologia se chama do já, mas ainda não. Por exemplo, eu te pergunto: você já foi redimido? Sim, nós já fomos redimidos, mas ainda seremos redimidos. Quando nós lemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, Efésios 1:7, no qual temos a redenção. Então, já temos a redenção. Mas aí Paulo fala no mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção futuro. Então, já fomos redimidos, mas ainda seremos redimidos. E quanto à ressurreição? A mesma coisa. Nós fomos ressuscitados com Cristo, conforme Colossenses 2:12 e 3:1, mas ainda seremos ressuscitados com Cristo. Então, é a ideia do já, mas ainda não. Vamos pensar sobre isso na porta de entrada para entendermos esse pensamento escatológico à luz de Paulo no Novo Testamento, né? Qual é a sua porta de entrada? Vamos notar que existe uma mudança quanto ao princípio teológico que nos leva a um correto entendimento da teologia de Paulo. Antigamente, em Lutero e Calvino, nós vemos uma ênfase soteriológica, a justificação pela fé. Então, esse foi o grande tema da Reforma, como sendo o grande tema das cartas paulinas. Só que, com os estudos recentes, há uma mudança de uma visão soteriológica de salvação para uma ênfase escatológica. Os tempos do fim chegaram com Cristo. Então, notem a diferença. Quanto à soteriologia, nós temos algo limitador e parcial. Mas quanto à escatologia,
nós temos um tema mais abrangente e totalizador. Essa é a ideia do teólogo Hermann Ridderbos. Entrarmos pela porta escatológica para entendermos o Novo Testamento. O Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, no seu livro sobre escatologia do Novo Testamento, ele nos mostra que o Novo Testamento é um escrito escatológico. Então, se você quer entender o Novo Testamento, você precisa entrar pela porta escatológica para você ter acesso a todos os quartos, salas e compartimentos desta casa que se chama História da Redenção. Então, vejam que nessa porta de entrada, a antítese de Paulo é escatológica, ou seja, o seu pensamento deve ser visto a partir da antítese velha era e nova era, né? Lembrem do quadro que eu mostrei para vocês. A velha era e a era presente e a era futura para os judeus e para os cristãos, a sobreposição da velha era com a nova era. Um texto muito interessante para nós entendermos isto, nós encontramos em 2 Coríntios 5:17. Já estamos caminhando aqui para o final da nossa palestra. Vejam então esse verso que é interessante. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, um novo começo, um novo Gênesis, um novo povo, um novo Éden, uma nova terra, uma nova criação, um novo Adão, um novo homem. Lembre-se que Canaã é um tipo do Éden. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías 51:3, Ezequiel 28:13, 36:35, nós vemos esse relacionamento da nova terra como sendo um Éden. Ir para a nova terra, ir para Canaã, era um retorno ao Éden. Que coisa interessante. Paulo então diz aqui em 2 Coríntios 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, como diz a NVI. A palavra criação é melhor do que criatura, porque aqui nós temos uma nova criação da humanidade em Cristo Jesus. É um novo homem, completamente novo. Então, como diz, por exemplo, a NEB, a New English Bible, que é uma Bíblia em inglês, ela diz: quando alguém está unido a Cristo, há um novo mundo, ou um novo ato de criação. A velha ordem tem passado e uma nova ordem já tem começado. Veja aí, a velha ordem e a nova ordem, a velha era e a nova era, a porta escatológica e não soteriológica da justificação pela fé, por exemplo, né? Então temos uma nova criação universal, cósmica, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, deixe-me ler com vocês, nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava reconciliando o mundo. Então, essa reconciliação, na perspectiva da nova criação, ela abrange o universo inteiro. Tanto as pessoas do mundo criado, a reconciliação dos fiéis, quanto a reconciliação do mundo criado por Deus. O pecado, ele teve consequências cósmicas. A redenção também, por sua vez, por conseguinte, vai ter redenção cósmica, né? Então, a palavra criação aí na língua grega é a palavra kítesis, novo mundo, novo eon.
é muito melhor do que a tradução para criatura, né? Então nós temos aí uma implicação cósmica do pecado e da nova criação. Qual criação? Lá em Romanos 8, Paulo fala que a criação geme, sofre, esperando também o seu momento de salvação, o seu momento de redenção. Deus, ele vai redimir todo o universo. Quando nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo, a palavra mundo ali é a palavra cosmos, de tal maneira que deu o seu Filho, para que o seu Filho reconciliasse nele o mundo inteiro, o cosmos. Como o pecado teve consequência cósmica, o pecado afetou o homem, o seu relacionamento com o outro homem, o seu relacionamento com a terra, o seu relacionamento com o cosmos. Portanto, no final, no escatons, na escatologia do Novo Testamento, toda a criação será redimida, né? Então, nós temos ali o novo homem, né? Portanto, aquele que está em Cristo é uma nova. A palavra nova aí é a palavra kainé, quer dizer novo em qualidade. As coisas velhas, ou seja, o velho éon, né, se passaram, eis que tudo se fez novo, o novo éon, a nova era. Então temos, por exemplo, a isso um texto paralelo com a mesma ideia, lá em Gálatas 6,15, você pode ver isso lá. Estou correndo um pouco, mas depois vocês vão ter acesso aí aos slides, vocês podem ver todos os textos bíblicos. Então, quando Paulo fala que aquele que está em Cristo, essa expressão em Cristo, ela já gerou teses de mestrado, teses de doutorado, só sobre essa expressão que nós encontramos em Paulo, em Cristo. Então, essa é a forma de Paulo se referir ao verdadeiro cristão. Essa preposição em, que no grego também é em, aqui deve ser considerada preposição de participação, ou seja, o novo homem que está em Cristo, que participa desse novo mundo de Deus e pertence a Ele. Como Pedro fala, o novo homem, como Paulo fala, uma nova espécie. Como diz Pedro, nascemos de semente incorruptível, nascemos de Cristo Jesus. Jesus, quem é Jesus? Esse então que veio inaugurar o tempo do fim. Ele é o mistério, outrora não revelado e agora revelado a nós por meio de Cristo Jesus. Deixe-me ler com vocês Colossenses, capítulo 1, versículo 25 a 29. Nos diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que outrora estivera oculto das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente, enfim. Então vejam que esse mistério revelado agora, por meio de Cristo Jesus, ele tem como objetivo o quê? O cumprimento dos tempos, a escatologia. Então, esse era um conceito que nós vamos encontrar em Jesus, na igreja primitiva e em Paulo. Em Jesus é chegado o reino de Deus,
em Paulo ele chama de plenitude do tempo. E a igreja primitiva também faz referência a isso, como em Atos e em 1 João. Então, concluindo, meus irmãos, quando nós falamos então desta revelação do mistério que outrora foi oculto e agora revelado, nós temos então a irrupção do tempo do fim nesse nosso tempo presente, né? Ele é o quê? O cumprimento da promessa escatológica de redenção que acontece no tempo designado por Deus, conforme Tito 1, 2 e 3. Então, essa revelação do mistério é o verdadeiro conteúdo da pregação de Paulo, conforme Romanos 16, e a própria pregação de Paulo é em si um acontecimento escatológico, assim como foi o anúncio do reino por Jesus. Então, amados, eu termino com esta reflexão de Marrou no seu livro Teologia da História. Então, ele fala que a cada hora que vivemos, isso nos aproxima da última hora. Ele então nos diz: a escatologia está sempre presente, perfilando diante de cada um de nós em nosso horizonte imediato. A salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. O desenrolar-se do tempo aproxima-me insensivelmente desta hora derradeira, tão imprevisível quanto a do fim do mundo, onde, acabada a minha participação concreta na obra da história, saltarei para fora do tempo, aos pés do juiz soberano, e então algo da gravidade desta hora se projeta em cada um dos meus instantes. O último dia é também o fato da realização total do desígnio de Deus sobre a sua criatura. Amém, queridos? Paramos aqui. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, né? Que o Senhor venha. Então, amados, esses foram apenas alguns pontos que eu quis tratar com vocês sobre a escatologia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa amada igreja, que Deus abençoe aos irmãos, ao conselho dessa igreja, ao meu amigo reverendo Tony, e espero ter podido contribuir com os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém, queridos.